A máquina de escrever veio muito como essa ferramenta para eu conseguir me concentrar. Então eu não me disperso, eu não fico vendo que o Word grifou a palavrinha errada, então eu simplesmente sigo o fluxo de escrita e isso me ajuda a concentrar mais. E os contos eles saem com uma qualidade melhor na minha avaliação porque eu consigo focar unicamente na escrita. E apesar das batidas da máquina de escrever darem uma outra impressão, Michel Oliveira faz parte de uma nova geração de escritores. Ele é sim um grande beneficiado pela modernidade e as novas tecnologias. Tem muitos influenciadores digitais da literatura e da ficção que incentivam a leitura em YouTube, Twitter, Instagram, e é o que tem ajudado muita gente que está começando. Eu, por exemplo, comecei a vender livro no Instagram, que na minha cabeça não fazia o menor sentido, e tem sido o lugar onde eu me comunico com as pessoas e eu tenho conseguido leitores. Apesar disso, os novos tempos oferecem outros desafios. Desde quando eu comecei a publicar para agora, o preço de capa aumentou muito. O meu primeiro livro era vendido a R$30, R$35. Os livros atuais estão sendo vendidos a 50 no mínimo, que é o mínimo de valor. Então tem editoras, como as grandes editoras, que já vendem livros a 60 e 70 reais. Então quase que dobrou em 5 anos o valor do preço de capa. E para não permitir que projetos bem-sucedidos como este acabem indo parar nas estantes dos livros empoeirados, é que um professor aqui da Universidade Federal de Sergipe resolveu encarar uma importante missão, a de ser divulgador literário. Às vezes as pessoas se emocionam, gostam muito e dizem: ah, professor, você é 10. O livro é 10, a literatura é 10, né? Eu sou apenas uma ponte. O verdadeiro leitor é jovem por essência. Para ele, não é de maneira nenhuma uma atividade sedentária. Fecho aspas, Virginia Woolf. Entre os principais propósitos que Fernando ressalta em seu quadro na Rádio UFES FM está a divulgação dos livros escritos por autores sergipanos. Eu tenho feito diversos trabalhos aqui na universidade, desde o âmbito da regência, da sala de aula, até o âmbito da extensão, que para mim é uma das potências da universidade, né, porque nos coloca em contato direto com o Além Muros da UFES. E tenho tido, por meio desses canais, a oportunidade de ver uma literatura que não está, às vezes, nos manuais didáticos, que os próprios sergipanos não conhecem. A gente aproveitou o ensejo de que, como o quadrinho normalmente é uma porta de entrada para a literatura, os quadrinhos de heróis são os que têm os primeiros contatos. Então, veio a primeira ideia: por que não criar um super-herói sergipano? E resgatar de volta o nome Serigi, que ele é muito forte para a história de Sergipe. E que até a nova juventude, né, os mais jovens, não conhecem um pouco sobre a história do Serigi. A iniciativa deu tão certo que acabou reunindo outros escritores e juntos eles já conseguiram lançar a primeira antologia de quadrinhos com apoio da Lei Aldir Blanc. Então a gente escreveu um projeto, o projeto Conto Serigi, com a ideia de mostrar que dá para criar histórias em quadrinhos aqui em Sergipe. O projeto foi aprovado, então a gente conseguiu fazer a impressão de exemplares, até a gente doou para as escolas públicas daqui do estado, com uma proposta de sim fomentar a leitura. Uma pessoa que constrói o hábito de leitura, leitura literária, ela se concentra mais, ela percebe mais o seu redor, ela percebe mais a si mesma e ela percebe que pode fazer parte de uma corrente humana que começou lá na pré-história, muito antes da palavra escrita. Nós temos muita gente escrevendo, pessoas de norte a sul escrevendo, novos autores, novas autoras, mas ainda o público leitor não acompanha isso. Então, eu acho que o maior desafio hoje é formar um público leitor. Escritoras e escritoras nós temos, bons, mas o público leitor ainda é pequeno.